Olá, tudo bem? Abrindo o calendário literário de 2020, a gente tem como aniversariante do mês de janeiro João Cabral de Melo Neto. Não só faz aniversário, como esse ano a gente celebra o centenário da sua existência. Esse ano também a gente vai celebrar o centenário de Clarice Lispector. Então segue a gente aqui que vai aparecer muita coisa boa e interessante esse ano. Hoje a gente vai se deliciar com essa obra, Morte e Vida Severina. É uma das mais icônicas do autor, muito porque sintetiza várias das características da obra dele. João Cabral de Melo Neto é um pernambucano que dedicou boa parte da sua obra a olhar para o sertanejo, para o homem da terra, para, mais do que isso, para a aridez da vida humana, para o concreto. Assim também fez o João Guimarães Rosa, mas, digamos, o João Guimarães Rosa pegou o lirismo e elevou assim no nível máximo, a ponto de criar uma língua para retratar o sertanejo. E o João Cabral de Melo Neto não, ele é um minimalista da palavra. Eu já vi alguém dizer que ele tem uma poesia matemática, uma poesia quase que engenhosa, ele tem uma métrica na ordem das estrofes, das rimas, tem uma preocupação com isso. Mais do que matemática, a poesia de João Cabral de Melo Neto é mordaz, ela te morde no calcanhar mesmo. Esse livro é composto de 4 poemas que vão trabalhar muito as questões sociais e existenciais, e a própria distribuição dos poemas no livro já dá uma ideia da resposta que a obra traz para esses problemas da vida. Começa com o poema O Rio, que é o Rio Capibaribe, e ele vai percorrendo, fazendo uma jornada e vendo a miséria, a situação dos mangues, a poluição, a evolução da questão do engenho para as usinas de cana-de-açúcar. Então, é o ponto de vista do rio, é o ponto de vista de quem está de fora. Depois de trazer o Rio Capibaribe, ele traz a visão do sertanejo em si, que aí é o poema Morte e Vida Severina, é o retirante que faz uma jornada heróica a fim de tentar salvar sua própria vida, né? E ali ele fica diante dessa dureza, dessa aspereza, e aí a obra começa a dialogar com obras filosóficas e psicanalíticas, psicológicas, a exemplo da grande questão do livro, que é a relação do homem com a morte, e que está presente na obra de Heidegger, que é um filósofo, foi uma das grandes questões da obra do Heidegger, o homem em relação à morte. O fato de que a morte é certa, não determinada, e que a gente tem que conviver com esse fato. A gente também tem que conviver com o fato de que somos seres no mundo, nos lançando num tempo, espaço, junto com outros seres. E aí dialoga com a obra O Mal-Estar da Civilização, do Freud, em que, até que ponto eu priorizo minha felicidade, minha realização e a vida em sociedade. Morte e Vida Severina, esse sertanejo, o tempo todo se pergunta, puxa, quer viver, quer ser feliz, e a vida parece dizer não. Então, respostas que Heidegger e Freud dão para essa situação. Heidegger vai dizer que você precisa ter uma vida autêntica, e ele trabalha o conceito de autenticidade da seguinte maneira. Autêntico é o sujeito que começa a perceber a realidade e vai imprimindo aquilo que é verdadeiro para si. Vai entendendo qual é que é o seu movimento nessa vida, as suas verdades, a sua essência. E inautêntico, o sujeito que vai aceitando demasiadamente a realidade como é, a massa, como pensa a massa, como anda a massa, como se veste a massa. Então ele vai, meio que Maria vai com as outras. Esse cara, para Heidegger, não é autêntico. E manter a autenticidade é uma saída para essa questão de encarar a vida como que se impõe. Freud vai dizer que para você conseguir lidar com o fato de que, de um lado tem a sua existência, de outro tem a existência social, ele vai chamar de processo cultural. Ele vai dizer que nesse processo cultural, em que é interessante que a gente siga juntos, encontrando soluções tecnológicas para a saúde, para a miséria, né? Para lidar com as questões do grupo, que é interessante que a gente ande em grupo.
mas que, de certo modo, para esse grupo, para esse processo cultural que a gente vive, seria interessante que a gente não desejasse ser feliz, não é? Porque na medida em que eu tenho que lidar com o meu desejo de felicidade, eu vou olhar para mim como indivíduo, e vai ser mais importante eu ser feliz do que o grupo quer. Então, Freud vai tratar disso em Mal-Estar da Civilização, vai dizer que tem que haver um equilíbrio, que você tem que saber dosar. Mas não é só o indivíduo que tem que saber dosar. E aí vem uma crítica social bem interessante. É necessário que o nosso processo cultural evolua a ponto de também priorizar a felicidade de todos. Ou seja, olhar para questões sociais como a fome, né, como as condições básicas de vida, para que todo mundo consiga, de alguma maneira, alcançar essa autenticidade. Afinal de contas, como é que se torna feliz uma pessoa que tem que lidar com a fome, com a miséria, com a morte todo o tempo, né? Depois de Morte e Vida Severina, ainda se avança para os dois parlamentos, em que tem a visão de um político achando bom as covas gerais, e na verdade ele está abordando aí uma banalização da morte, né? E em contrapartida tem o animal, que é uma espécie de raposa que vive nos engenhos, então é uma visão do submundo, né? Ver a cova, o submundo, é uma coisa lá de baixo para cima. E por fim fecha com o Alto do Frade, que é a história da execução de Frei Caneca, um padre considerado separatista. Por quê? Porque ele queria dar voz a esse povo, ou seja, é um cara que quis interferir no processo cultural que vivia o Nordeste na época. A obra, do modo como ela está disposta, o fluxo que você vê desde a jornada do rio, a jornada do sertanejo, a jornada do frade em procissão, vai sugerir que a resposta para essas questões está no fluxo da vida. E especialmente em Morte e Vida Severina, ele vai dizer, vem cá, olha para a vida, não fica aí o tempo todo olhando para esse absoluto duro e cruel, olha aqui eventualmente para o que está nascendo, para uma vida mesmo que severina, ainda que seja franzina. Então, essa obra é muito impactante, e note uma coisa, a magia acontece quando, ao invés de eu estar lá lendo o Mal-Estar da Civilização do Freud, ou a obra propriamente do Heidegger, eu entro em contato com essas questões, com essas mesmas questões, de um jeito lírico. O que é isso? A arte, a literatura é uma delas, ela está a serviço de tornar belo situações muito existenciais, às vezes duras e áridas, como essa que ele apresenta. E esse lirismo nos desloca a nossa reflexão, o nosso olhar. E desse deslocamento é que há a mobilização dos meus conteúdos. Há uma mobilização da empatia, e isso tudo de um jeito até inconsciente, mas está sendo trabalhado ali. Por isso eu acredito tanto na literatura como um recurso de autodesenvolvimento e de autocuidado, por que não? Porque aqui você se sente tocado e trabalha a sua sensibilidade. Isso que é o mais importante, para a gente se tornar mais sensível, mais empático, é super necessário que a gente se deixe sensibilizar. Me conta depois, quando você lê, ou quem já leu, de que maneira essa obra te impactou, porque ela é impactante.